Nesse vídeo vamos falar sobre uma aplicação dos circuitos em série, que é justamente o divisor de tensão e o potenciômetro. Bom, o potenciômetro é um dispositivo muito empregado em circuitos eletrônicos, especialmente quando você deseja fazer alguma regulagem manual de velocidade, de volume, temperatura, etc. Então, pessoal, o potenciômetro tem esse aspecto externo. Esse aqui é um potenciômetro rotativo, existem também os lineares. Então, como é que ele funciona? Quando a gente gira esse eixo aqui, a gente vai ter uma variação de resistência entre esses terminais. E usado de forma adequada, essa variação de resistência consegue controlar a velocidade, a temperatura, luminosidade, etc. Então vamos entender agora como é que funciona o potenciômetro. Na verdade, o potenciômetro é um típico divisor de tensão. Entre seus terminais laterais, colocamos a tensão de entrada, Vin, então entre esse ponto, início e fim, a gente coloca a tensão de entrada, e entre o terminal central e o terminal direito, nós temos a tensão de saída, ou seja, entre a parte central e esse terminal aqui, o fim, a gente vai ter uma tensão de saída. Essa tensão de saída vai ser proporcional ao giro do eixo, tá? Isso dentro de certos parâmetros. Então, como é que ele funciona? Na verdade, essa tira azul é composta de um material resistivo, é a base de carbono. Assim, quando o cursor está aqui no começo da tira azul, né, na verdade aqui eu estendi aquilo que estava em forma de arco, deixei de maneira retilínea. Então, quando o cursor estiver aqui no comecinho da tira azul, eu vou ter uma pequena resistência, que eu estou colocando aqui como R1. Quando eu girei o meu botão, o meu cursor vai estar encostando mais aqui para o fim da tira azul. E aí eu vou ter uma resistência aqui bem maior. Então, coloquei aqui a resistência em R1, é menor do que R2 devido ao comprimento ser menor. Então a eletricidade tem que entrar pelo início e seguir até o cursor. Como aqui tem pouco material, vou colocar aqui dessa maneira bem simplificada, a resistência tem um valor. Aqui, como ele tem que vencer um comprimento muito maior, a resistência vai ser maior. Eu consigo usar essa variação de resistência para obter alguns benefícios lá no meu circuito. Então, como é que o pessoal costuma ligar o potenciômetro? Eu tenho aqui a tensão de entrada, né, entre o ponto A e o ponto C. Aqui nesse desenho ele está colocando o ponto A como esse terminal mais para cima e o terminal C como o terminal mais para baixo. Então aqui eu vou ligar no 0 volts, aqui vou ligar no positivo da bateria, e entre o ponto central, o B, e o 0 volts, eu vou ter a minha saída de tensão, né? Out em inglês é saída. Bom, os potenciômetros, geralmente eles são vendidos nessas faixas aqui, ó. 1K, 2K, 5K, 10K, 20, 50, até 1 mega. De longe, o mais comum é o 10K. Quanto que custa um potenciômetro desses pequenos? Custa em torno de R$2, tá? É muito barato. Uma questão de potência que a gente tem que sempre salientar é que o potenciômetro costuma dissipar entre 0,25 e 1 watt. Alguns potenciômetros especiais conseguem dissipar até 4 watts. Então, na aula passada nós estudamos que um circuito em série, a queda de tensão sobre cada resistor muda de acordo com o valor da sua resistência. Então a gente estudou esse pequeno circuito, e aqui eu coloquei um exemplo, alimentando com bateria de 12 volts, vou colocar aqui uma resistência de 8K e outra resistência aqui de 2K. Essa resistência de saída, ela provoca uma queda de tensão proporcional a esses valores aqui de 8 e de 2. Essa tensão de saída vai ser dada por essa fórmula aqui, ó. Vout, né, é igual a Vin multiplicado por R2 dividido por R1 mais R2. Se eu substituir aqui na fórmula, eu vou ter que o valor de saída é 2,4 volts, que corresponde ao que o simulador, né, o Proteus, apresentou aqui nesta figura. Lembrando sempre que eu tenho que tomar cuidado com a potência, né? Não é só a tensão, tenho que ver a corrente que está circulando. Se a corrente for alta, a potência vai ser alta e o potenciômetro vai se queimar. Bom, o que é o divisor de tensão, que é isso aqui, ó, tem a ver
com o potenciômetro? Na verdade, no potenciômetro, essa faixa aqui, ó, desde o início até o cursor, vai ser um resistor, e o restante da faixa, do cursor até o terminal de saída aqui, o negativo, vai ser o outro resistor. Então, na verdade, o potenciômetro nada mais é do que um divisor de tensão. Na verdade, o meu R1 e o meu R2, eles estão somados, que é o valor da resistência total daquela faixa de cor azul. Acontece que o cursor, ele pega aqui bem no meio dos resistores, então eu consigo obter essa modulação aqui em função da posição do meu cursor. Bom, pessoal, então aqui eu montei no simulador exatamente o que foi montado na protoboard. Tenho aqui a minha tensão de entrada, que ali no caso eu usei um carregador de celular de 5 volts, e tenho aqui meu terra. Para controlar o motor, que é esse símbolo aqui, eu liguei ele no coletor de um transistor. Então, onde está o divisor de tensão? O divisor de tensão está exatamente aqui, ó. Aqui é o meu potenciômetro, eu tenho nesse ramal a tensão de entrada, eu usei esse resistor aqui de 10K para dividir a tensão pela metade, e aqui, ó, na entrada do divisor de tensão eu vou ter 2,5 volts, que é a metade de 5, e aqui na saída eu vou ter um valor proporcional à posição do eixo rotativo. No momento que eu for abrindo o meu potenciômetro, no momento que a tensão de saída for maior que 0,7, o meu transistor passa a conduzir, e a corrente que passa por esse ramal, na base do transistor, consegue controlar a corrente pelo motor. Então eu consigo regular a velocidade do meu motor, mexendo aqui no eixo do meu potenciômetro. Depois eu fiz um outro exemplo, usando o mesmo circuito exatamente, só que aqui eu retirei o motor e coloquei 2 LEDs. Por que eu coloquei 2? Porque cada LED suporta mais ou menos uns 2 volts, né, dependendo da cor do LED. Se eu deixasse um LED somente, eu correria o risco de queimar. Então, para não correr o risco, eu coloquei 2 LEDs em série, aí cada um deles recebe a metade da tensão. Pessoal, aqui está um outro exemplo de utilização dos potenciômetros. Esse aqui é um esquema elétrico da ligação de uma guitarra. Nós temos aqui o captador, nós temos aqui o fio vermelho e preto, que corresponderiam à tensão de entrada, né? O vermelho seria positivo, o preto negativo. Então, o fio vermelho, ele entra aqui na extremidade do potenciômetro, e o preto é soldado no corpo do potenciômetro, e aqui vai para o outro terminal. A saída, a gente pode ver que ele sai aqui do meio. Esse aqui é o encaixe de saída lá do plug, onde o músico liga a guitarra. Esse potenciômetro aqui de baixo, na verdade, a gente está usando como controle de tonalidade. Como é que é o controle de tonalidade? Ele usa um capacitor que filtra, né? Filtra as frequências altas ou baixas, e aí você consegue regular a tonalidade da guitarra, mais aguda ou mais baixa, mais grave. A última coisa que nós vamos ver nesse vídeo é o potenciômetro sendo usado como reostato ou resistência variável. Então, outra maneira de ligar o potenciômetro é você emendar um terminal de entrada ou da saída com o terminal central. O símbolo do potenciômetro ligado dessa maneira ficaria assim. E o que isso aqui faz? Ele controla diretamente a resistência. Controlando a resistência, você consegue controlar a corrente. Tá? Então aqui, na posição mínima, o potenciômetro ia colocar uma resistência bem baixa no circuito. Você abrindo completamente
o potenciômetro, ele ia colocar uma máxima resistência no circuito. Essa é uma maneira também de controlar, por exemplo, um LED. Só que isso aí serve somente quando são utilizadas potências muito baixas, devido à limitação da capacidade de transportar corrente do potenciômetro. Então aqui eu fiz uma outra demonstração no Proteus, liguei aqui uma bateria de 3 volts, coloquei aqui um potenciômetro de 1K, né, 1000 ohms, e um LED. Então quando o potenciômetro está aqui totalmente fechado, ou seja, na sua potência, na sua resistência máxima, o LED está apagado. Quando ele está aqui na sua resistência mínima, eu vou ter uma condição de corrente total passando aqui pelo LED e o LED vai estar aceso. Então eu posso verificar aqui nesse miliamperímetro que eu vou ter uma condição de 23,8 miliamperes e aqui onde está fechado eu vou ter o 0,91 miliamperes, que não são suficientes para acender o LED. É isso aí, gente.